Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que nos ouvem nesta manhã. Dia de domingo, 9 de agosto, um dia lindo, dia de adorarmos a Deus e louvarmos o seu santo nome. Eu vou ler para nós nesta manhã, para a nossa meditação, o Salmo 128, temor de Deus e felicidade do lar. Pode acompanhar em casa nas suas Bíblias. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme a Sião. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Lindo este salmo que fala sobre a família, sobre o pai. Hoje é o dia dos pais. Deus deu um presente maravilhoso a você, que é papai, que é pai. Mas com este presente de Deus veio também uma grande responsabilidade de você ser o exemplo na honestidade, no caráter, na moral, em todas as coisas, porque o filho vê em você um super-herói e segue os seus caminhos e segue o seu exemplo mais do que as suas palavras. Então, lembre-se da sua responsabilidade perante Deus, de cuidar, zelar e educar nos santos caminhos do Senhor. Deus abençoe todos os pais da nossa amada igreja, dando muita saúde, paz, discernimento, orientação para educarem seus filhos nos santos caminhos. Eu vou fazer uma oração especial pelos pais. Pai querido que estás nos céus, tu que és o Pai por excelência, abençoa os pais da nossa igreja, os pais da nossa cidade, os pais do nosso país e do mundo todo, Senhor Deus. Tu que destes este presente maravilhoso deles serem pais, que eles possam também dar, como tu, Senhor, um carinho, um amor, proteção, neste exemplo de direção digna dentro dos caminhos, dos teus caminhos, Senhor, dos caminhos da prosperidade, da santidade e do amor ao próximo, Senhor Deus. Que eles sejam pais valorosos e tementes sempre a ti. Abençoa cada pai em particular, Senhor. Tu sabes nas necessidades de cada um. Que eles tenham um dia feliz hoje ao lado dos seus filhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos ter o estudo da lição de hoje com o nosso pastor, reverendo Wilson Bretas. E no final vamos orar todos juntos, agradecendo o estudo da lição e a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus
Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontrou. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor,
Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando rico e plenamente no teu coração. Mais uma vez estamos juntos, iniciando a nossa EBD, motivo de alegria, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha iluminar-nos, para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. E desde já agradecemos e louvamos pela vida dos irmãos, em poder estar compartilhando a palavra de Deus. E também nesse ensejo quero parabenizar os pais por essa data festiva, que Deus os abençoe, fortaleça, dê graça, que possa continuar nesse desempenho de cuidar da família, principalmente dos filhos, no sustento, no zelo e na demonstração do Senhor. Deus te abençoe, continue firme, continue sendo uma pessoa dedicada a seus filhos. Que não esmoreça e não desanime deles. Por mais que pareça difícil, Deus nos tem dado uma tarefa muito importante em criar os nossos filhos. E criar nossos filhos não para o mundo, mas criar nossos filhos para o Senhor. E também os avós, que também às vezes têm que criar os seus netos, e até os tios, que tem hora que fazem também a parte de pai, quando as crianças ficam desamparadas. E também a mãe, que também faz parte às vezes do pai, numa separação, às vezes na morte do pai, é a mãe que tem hora que tem que assumir o papel dos dois. E que Deus te fortaleça, Deus te ajude, Deus te capacite, e Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida para você conseguir executar essa tarefa. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Continue crendo, não desanime. Saiba que Deus é contigo. Amém? Nossa lição, continuando, as cartas de Paulo, nós vamos estar falando de 1 Coríntios 1 a 7. O tema é a cruz de Cristo vezes o oba-oba. 1 Coríntios, capítulo 1 a capítulo 7. O tema é a cruz de Cristo vezes o oba-oba. Então, interessante fazermos uma leitura e meditarmos nesse texto das Sagradas Escrituras. Vamos estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderes deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o próprio Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavras do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando e falando ao seu coração nesse dia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Né? Se puder, feche seus olhos, ou mesmo, né, abertos, mas concentre com Deus. Né? Não fique olhando para o WhatsApp, não fique olhando para as coisas à sua volta, mas concentre-se com Deus, eleve seu pensamento, né, e o seu coração a Deus, para que Ele venha falar ao nosso coração. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nesse momento, ó Pai, elevamos a nossa mente, nosso coração ao Teu trono da glória, nos ajoelhamos diante do Teu altar, fala ao nosso coração, nos abençoe, supre as nossas necessidades, ó Pai, e em especial colocamos todos os pais nas Tuas mãos, os que estão nos ouvindo, ó Pai, Tu conhece, Tu sabe a necessidade de cada um deles, o cuidado com os filhos, com o lar, que nem sempre é fácil. Nesse momento de pandemia, muitos, ó Pai, têm que se desdobrar para cuidar da família. Abençoa o sustento de cada um, ó Pai, às vezes a economia está pouca, envia recursos, ó Pai, mantimento, dê paciência a esses pais e essas mães que também estão, às vezes, na condição de pai, esses avós, esses tios, que possam ensinar as crianças com temor e tremor ao Senhor, que possam, ó Pai, serem dedicados no ensino, no cuidado, que cada filho é como, né, uma plantinha que precisa de muitos cuidados na presença de Deus. Nos abençoe todos os pais e cuida de cada um que está passando por situações adversas, difíceis, mas que é somente Deus que vai dar força para vencer todas essas situações. Nós só temos de te louvar e te agradecer, Pai, porque até que o Senhor nos tem cuidado. E continue, né, passando tuas mãos curadoras sobre aquele que passa por período de enfermidade, que ele passa por angústia, depressão, né, ansiedade, insônia e dores até por todo o corpo. Em nome de Jesus, passa tuas mãos curadoras. Opera o teu milagre, Jesus. Faz a tua obra, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E tem hora que as dores, né, vêm sobre as nossas vidas para nos derrubar, para nos deixar acamados. Mas creia somente, confie em Deus e tudo mais Ele o fará. Não desanime. Então, nesse texto maravilhoso que lemos de primeira carta de Paulo, falando aos Coríntios, né, lá na cidade de Corinto, então fala que a verdadeira sabedoria é aquela que é ensinada do Espírito Santo, aquela que vem de Deus. Que a inteligência Deus deu para todos, né, creio eu. Todos já nascemos com condições de adquirir conhecimento e aprender as coisas da vida. Mas ser sábio, não é? Saber usar as palavras na hora certa e no lugar certo, é dom que vem de Deus. Tem hora que muitos, por mais sábios que sejam, não entendem nada da palavra de Deus, acham que é toda contraditória. E ainda mais, tem pessoas que, por mais que sejam sábios, tem hora que falam coisas na hora errada e no lugar errado e para a pessoa errada. E aí entristece, atrapalha, né, e gera um clima, né, desconfortável. E temos que, como mulheres e homens de Deus, saber usar as palavras, né? Orar por aqueles que nos perseguem, né? Abençoar, não amaldiçoar. É o que Deus fala sobre a sua palavra. Orar por aqueles que nos perseguem. Abençoe aquele que às vezes, né, tem te perseguido, tem contra você. Você às vezes está cansado, às vezes até próprio dentro de casa, né? Vemos os noticiários aí,
quantas mulheres passam, né, por situações terríveis dentro de casa. Então tem hora que ela tem que clamar a Deus, porque, né, o inimigo está dentro de casa, né, é da própria família. Então tem hora que só misericórdia de Deus mesmo. E tem hora que os filhos são espancados aí até pelos pais, padrastos, né, pela própria mãe, e outros casos terríveis de violência que a gente tem assistido e visto aí pelos aparelhos de comunicação, que nos deixa estarrecidos, né? E o que é aberto de quantas, né, selvageria que o ser humano tem feito com o outro. Então tem hora que temos que pedir a misericórdia de Deus para que, né, Deus intervenha e dê uma condição melhor, que Deus haja com poder. Então a palavra de Deus, em primeiro lugar, né, a cidade de Corinto. Né, Corinto é a capital da província romana da Caia, que foi destruída pelos romanos por volta lá do ano 147 a.C., porque eles se revoltaram contra o Império Romano. E só houve a sua reconstrução, né, não houve, né, foi só reconstruído depois do ano 44 a.C., com o imperador Júlio César, que reconstruiu a cidade e a tornou como colônia romana. E a cidade, então, né, de Corinto, ela é uma cidade também localizada num pequeno estreito entre o Mar Adriático, né, e o Mar Egeu, entre norte de umas montanhas que chegariam a 700 metros de altura. E Corinto também era a cidade mais importante na via terrestre que ligava o norte ao sul. E era uma cidade também portuária, tinha vários marinheiros, e que também tinha lá um templo, né, indicado ao deus Melisertes, o padroeiro deles. E era uma cidade também que a gente pode observar que essa adoração pagã dava a eles lugares, né, a cultos imorais. E a reputação, então, por causa disso, moral da cidade era ruim, né? Que na época surgiu palavras, né, que eram sinônimos de cometer imoralidade, palavras terríveis voltadas para aquela cidade. Então a gente vê que a cidade de Corinto não era uma cidade, né, evangélica, ou a cidade, né, que seguia a Deus completamente, mas era uma cidade que tinha outros deuses e que era também uma cidade pagã. Então, as situações que aconteciam na cidade. Em segundo lugar, além da cidade de Corinto, né, da sua localização, temos também a fundação da igreja, né, de Corinto. Porque todas as cidades, por mais que seja pagã, né, que não seja evangélica, ou tenha outros deuses, outros tipos de religiões, sempre a religião cristã evangélica, ela também chega no lugar. E a fundação da igreja, então, veio então através de Paulo, né? Que antes de fundar a igreja, cerca do ano 50 depois de Cristo, né, Paulo praticamente foi expulso da Macedônia e também não foi bem recebido em Atenas. E aí, por isso, certamente, agora Corinto, ele buscava, né, ter sucesso lá no seu empreendimento. E aí nós vemos lá em Atos 18, versículos 5 e 6, onde nos fala isso, né? Onde diz assim a palavra de Deus: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então Paulo, nem sempre, né, a vida de Paulo como missionário foi bem sucedida,
né, teve muito sucesso, apesar de que, como a gente pode observar, você vê lá na sua Bíblia no final, os mapas da primeira viagem, segunda viagem, né, do apóstolo Paulo, a gente pode observar que ele fez 3 viagens missionárias e a sua 4ª viagem para Roma ainda continuava testemunhando e enviando cartas à igreja, né? Então, por isso agora ele desejava, né, idealizar agora plantar a sua igreja em Corinto. E ao voltar àquela cidade, Paulo permaneceu ali por cerca de 18 meses. E ali, depois de visitar uma sinagoga, né, desenvolveu uma ajuda de Priscila e Áquila, uma igreja principalmente gentílica. Então, essas 2 pessoas foram importantes e fundamental para ele, onde nós lemos lá em Atos 18, 1 e 4, que diz assim: depois, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, e em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo, aproximando-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então agora foi um ponto-chave, essas 2 pessoas, para ele, né, poder estar divulgando e anunciando a palavra de Deus. Então ele conseguiu lá em Coríntios, montar uma igreja dos coríntios, né? E que era uma igreja grande e viva, igreja animada, igreja voltada mais para o espiritual, mas também que dava muita dor de cabeça para os apóstolos, né? Era uma igreja que também tinha os seus exageros. E tendo essas 2 pessoas como base, né, Áquila e Priscila, nos lembra também o nosso reverendo irmão Fernando, que quando eu estava no presbitério Brasil Central, ele foi seminarista, depois voltou, foi licenciado, ordenado, e como nós não tínhamos igreja, ele foi enviado então e decidiu, né, também ir para Mineiros, onde só tinha lá uma família. E chegando lá, ele começou a reunir, fazer os trabalhos. O presbitério então assim decidiu comprar um terreno, construir uma igreja. E aquela família, ele até conta, né? Aquela família que ele chegou lá para organizar aquele trabalho, né, o deixaram na mão e ele teve que, né, correr e se fortalecer, né, a estrutura ali da igreja através de outras famílias. E assim a gente vê, a gente tem que sempre ter uma base para poder anunciar e começar a palavra de Deus. E grandes coisas às vezes começam de pequeno mesmo, né? Pequenas, uma família, e ali a igreja com certeza foi crescendo, cresceu e cresceu. Então a cidade do Corinto, né, a fundação da igreja, agora a ocasião da primeira carta de Coríntios. Esta é pelo menos a 2ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios, porque em 1 Coríntios Paulo mencionou uma outra carta que não havia escrito ainda. Então é o que ele comenta lá em 5:9. Paulo escreveu 1 Coríntios, né, cerca de 59 depois de Cristo, né, da cidade de Éfeso, onde ele pretendia permanecer um pouco, mas que prosseguiu para Corinto, enquanto ele enviava Timóteo a Corinto, 4, versículo 17 e 16, e depois versículo 10 ao versículo 11. Então a gente vê que Paulo é sempre bem dedicado, trabalhava bastante e sempre animado. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 17, nos diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja.
Então, Timóteo e Tito também foram os dois grandes colaboradores de Paulo na obra do Senhor. E a carta, então, os seus motivos, né, foi escrito em parte para responder a uma outra carta enviada pelos coríntios, que Timóteo Carriquet não nos menciona aqui, fala que eles não tinham, eles se perdeu essa carta, mas para esclarecer que Paulo, né, ia tirar várias dúvidas que os coríntios estavam trazendo para eles. Como, por exemplo, lá em 1 Coríntios 7, versículo 1, estava ocasionando questões referentes ao casamento, que ele ia ter que tratar. Em 1 Coríntios 8, 1, ele já ia ter que tratar também de coisas referentes a situações referentes a coisas consagradas a ídolos. Mais à frente, né, no versículo 12, versículo 1, né, casos espirituais. E no capítulo 16, versículo 1, né, coisa relacionada à questão de coleta. Então, Paulo ia ter que conversar e responder algumas questões, inclusive a sua autoridade apostólica, que eles também estavam cobrando. Então, esta foi a ocasião desta carta de Coríntios. Se formos observar, é uma das igrejas mais espirituais, né, que Paulo implantou, visitou e ali fortaleceu, mas também é uma das igrejas que deu muito trabalho para Paulo. Paulo ali, empenhado ali em ajudar, né, a alavancar aquela obra do Senhor. Então, em outro aspecto, agora outra situação, em resumo de 1 Coríntios. Vamos estar caminhando já. Cidade de Corinto, a fundação da igreja de Corinto, a ocasião de 1 Coríntios e o resumo de 1 Coríntios, um resumo mais no geral. Então, Paulo vai estar falando de algumas questões. Primeiro, a desordem dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 11. Veja comigo, né? Que interessante. É 1:11. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, uma das questões era, né, contendas. 5, versículo 1. Geralmente se ouve entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ó, coisa, situação terrível. E o versículo 11, capítulo 11, versículo 8. Outra situação que estava acontecendo é que 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então ele não só mandava cartas, como também recebia cartas. E essas, no caso de divisões na igreja, eram entre grupos rivais, né? Um buscando um lado, um buscando o outro lado, um apoiando um, outro apoiando o outro. E assim Paulo ficava entristecido, né? Paulo via com uma situação de preocupação, que ele chega a afirmar lá em 1 Coríntios 1, versículo 11 em diante, diz assim: pois a vosso respeito, né, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Que contendas? Refiro-me ao fato de que cada um de vós, cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. E aí ele, né, vai depois falando todas as suas
circunstâncias, né? Que não deveria ser assim, buscando até tais divisões e separação. E o capítulo 3, né, continua falando dessas questões dos grupos rivais, né, e vai caminhando, né, da indiferença em relação a casos de imoralidade e flagrantes, é o capítulo 5, que já falamos, dando atitude superior e espiritual, capítulo 8, do 1 a 11, que a gente vê, não vou estar lendo, mas vai estar falando de coisas sacrificadas aos ídolos, que ele, no decorrer desse capítulo, ele vai estar conversando e discorrendo sobre esse assunto, e da marginalização dos membros mais pobres da igreja, 11, do 17 a 34. Este é um texto já também é bem conhecido dos irmãos, que é onde fala, né, que uns chegavam primeiro, comiam a ceia, e quando os outros iam chegando mais pobres, menos favorecidos, já não tinha quase nada para comer. E Paulo fala, não é isso, não é a ceia do Senhor, por isso eu não vos louvo. Que naquela época não era só um cálicezinho de vinho e um pedacinho de pão, mas era um banquete, era uma fartura. E estava acontecendo essa questão, e aí a gente vê essa confirmação, né, da questão de não estar achando superior ao outro, marginalizando os mais pobres. E algumas pessoas também questionavam a autoridade apostólica, né, um tema recorrente das cartas de Paulo, de modo geral. Porque, se vocês sabem, Paulo não caminhou com Jesus, como os 12 apóstolos. Mas Paulo teve um encontro vivo com o Senhor Jesus, quando caminhava para prender e maltratar os discípulos no caminho, né, para Damasco. E ali então ele teve aquele encontro vivo com o Senhor Jesus e mudou a história, mudou a vida dele. E, né, através de Paulo, Deus fez uma grande transformação, uma grande mudança. E hoje nós vemos aí todas as cartas, né, maioria do Novo Testamento, cartas paulinas, né, são as cartas de Paulo, é o que nós estamos até estudando. E observamos isto, né, e esse agir. Em geral, então, 1 e 2 Coríntios chamam os cristãos à unidade e à concórdia, características, né, daqueles que pertencem a Cristo. O ponto central de orientação de Paulo é o lugar do amor em toda a conduta cristã. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 e 7, nós vemos isso. E eu gostaria de ler também, mais uma vez, para os irmãos. Capítulo 13, 1, ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E vai falando. E no versículo 4, ele vai estar dizendo assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E lá no versículo 3, no finalzinho, vai estar dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então a gente vê sempre Paulo nessas cartas, né, lutando, dialogando, repreendendo, esclarecendo, ensinando e principalmente falando sobre o amor, ensinando sobre o amor. Então, como é importante, né, a gente observar tudo aquilo que Deus falou e tocou no coração deste homem, para que ele pudesse ministrar ao nosso coração.
e tantos anos atrás que ele escreveu, né, que Deus usou ele para falar a essas igrejas, e hoje nós temos essas cartas, essas palavras, né, preciosas voltadas ao nosso coração, que servem para nós hoje. Muitas coisas estamos vivendo desde o mesmo jeitinho do passado, muitas igrejas vivendo confusão, conflitos, pecados, problemas, dúvidas em relação às coisas, e ainda continuam, né, nessas questões que não é nova, mas é passada, que temos que conviver e buscar na palavra orientação para resolvê-las. Então, caminhando agora, né, resumo de 1 Coríntios de 1 a 7. A igreja de Corinto precisava muito da repreensão e correção de Paulo. E foi isso que o apóstolo resolveu fazer com toda a sabedoria e fidelidade, com sua autoridade firme, mas também com delicadeza e tato. Então, caminhando aqui, então a gente vê que tem hora que onde tem um aglomerado de pessoas, precisa de buscar o bom entendimento, porque cada um tem um pensamento, cada um age diferente, foi criado diferente, né, e acha que as coisas são diferentes. Então precisa haver unidade na diversidade, né, para que possamos caminhar e ser bem-sucedido. Então, capítulo de 1 a 4, depois da sua saudação, né, ele lamenta as preferências, né, que nós já lemos. Cada um acha que é de Paulo, Apolo, um de cada um, né, de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. E aí ele vai falar, não é assim, né, não pode haver preferência, nós somos todos de Cristo, e pronto, e acabou. E em seguida ele declara que a origem e a fonte das divisões é o orgulho e o apreço. Uns achavam que um falava melhor, o outro achava que o outro era mais bonito, o outro tinha mais argumento, e cada um tinha suas preferências. Não deve ser assim. Nós devemos ouvir a todos e, né, a palavra de Deus é para todos. E tirando essas preferências. Paulo critica esses valores e se distancia desta forma das discussões, advogando os valores cristãos de transparência, simplicidade, humildade e o poder de transformar vidas. Né? É Deus que nos une. O orgulho, as divisões, né, as contendas vão apenas trazer dificuldades para o povo e vai trazer cisão no meio do povo. Mas o amor, o diálogo vai apenas unir as pessoas. E Paulo usa então o meio que Deus escolheu para iniciar a nova era do Espírito Santo, do Espírito que deveria caracterizar também a igreja dos Coríntios, né, dizendo que, né, é o Espírito Santo que nos ensina, que trabalha em nós, como lá diz lá em livro de João, quando Jesus fala, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que é Ele que vai guiar-vos a todas as coisas. Ele é que vai orientar a cada um. Lá em João, capítulo 16, versículo 7, quando ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavras do Senhor. Que maravilha, né? A gente ser instruído por Deus e o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos ilumina, que age, que quebranta o nosso coração. E capítulo 5, né, Paulo continua falando, né, que surge diante de um caso de imoralidade dentro da igreja, né, um membro que está dormindo com a madrasta. E o espanto surge porque a igreja, evidentemente, não via grande problema ao caso, né, porque o homem era bem estimado e coordenava um dos grupos da igreja.
Então o pecado, independente da sua forma, o pecado tem que ser extirpado da igreja. O pecado tem que ser condenado, não a pessoa, mas o pecado, né? Temos que orar para repreender, né? Ensinar e tratar com severidade. Não podemos andar no caminho do pecado e nem deixar que o pecado alastre no meio da igreja. Porque aí não vai ser uma igreja de adoradores, mas vai ser uma igreja de imoralidade, uma igreja de falso testemunho. Então Paulo, né, ele trabalha ali, ele ordena a expulsão daquele homem, defendendo-se contra a acusação pela igreja de ser orgulhoso em sua postura. Então tem hora que, né, não adianta a gente usar de severidade, mas como um pai aconselhando, né, na paz do Senhor, orientando, né, mostrando que o caminho certo, mostrando que o pecado não é um caminho, né, que glorifica a Deus, é um caminho de perdição, é um caminho de condenação, um caminho que não vai trazer benefício nenhum para as pessoas, e muito menos para a igreja. Mas ele precisa ser tratado, orientado, né, e precisa ser colocado diante de Deus. E o capítulo 6, Paulo então critica novamente aos membros da igreja pela incapacidade de resolver suas diferenças, que neste caso eram disputas a respeito de propriedades, né? Por trás dele, Paulo, né, olha o pressuposto de que a igreja é fruto de uma nova realidade de Deus, realidade que distancia geometricamente a conduta cristã dos valores que se encontram fora da igreja. Não precisa haver briga e disputa dentro da igreja. A igreja precisa operar o amor, a graça de Deus, a misericórdia. Isso que deve ser. As disputas, as brigas, as intrigas, as divisões, né, tem que ser, né, sanadas com o amor de Deus. Precisamos orar para que as coisas caminhem, para que o amor de Deus brote nos corações, para que uns possam amar os outros e tratar cordialmente. Isso que precisamos fazer, né? Porque senão vamos deixar o inimigo, né? O diabo vai colocar sua mão lá dentro da igreja e trazer divisões, discórdia, achando que um é de um partido, outro é de outro partido, e deixando o pecado alastrar, deixando todas coisas erradas, e aí logo a igreja acaba, porque ninguém vai se entender. E o capítulo 7, finalizando, né, Paulo, né, dá um conselho a respeito do casamento com base na sua própria experiência. Né? Se for ver lá depois no capítulo 7, né, uns que quer casar, às vezes converteu, às vezes a mulher não é cristã, ou às vezes a mulher converteu, o marido não é cristão, então deve se separar. Não, Paulo fala que mesmo que há diferenças, não é bom que se separe, né? Não se separe, busque, né? Tá bom, tá bem, um orando pelo outro. Isso é, recém-convertido não deve separar do cônjuge não convertido. A vocação cristã deve ser vivida mesmo dentro de uma união mista. No final, né, do capítulo ele fala, se a pessoa não aguenta ficar sem se casar, melhor que não fique abrasada, melhor que se case. Ou se não tem vontade de se casar, é melhor então que não procure nenhum outro partido, né? Melhor que não se case, mas termina dizendo, né, sendo realista. É melhor não se casar, mas termina dizendo, se o casamento está mesmo no coração e no corpo, então é melhor que se case. Então tem uns que não tem vontade, não quer, e tem outros que têm vontade, e, né, é melhor que não fique abrasado, mas que se case então, que vive juntos, que resolva a sua situação. E a gente vê acontecendo, pessoas que às vezes não querem, né, ficar solteiros e vão morar junto, né, ou não querem a sua união formalizada, mas mesmo assim estão juntos, vão viver juntos. Né? Não é o ideal, mas é melhor que também não escandalize tanto. Então, precisa estar pensando. E aqui a gente vê, né? Lá no capítulo 7, 1 Coríntios, ele diz, versículo 7, 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um
tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que estão, que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Porque senão, né, vai dar motivo de falar e vai dar um mau testemunho. Então, irmãos, que Deus possa pensar, que você possa pensar cada dia mais em Deus, como está a sua vida, nesse palavra de testemunho, né? A cruz de Cristo, devemos e precisamos viver a cruz de Cristo na nossa vida. Precisamos dar um testemunho, não viver de oba-oba, saber que temos a cruz de Cristo na nossa vida, precisamos ser exemplo e assim testemunhas de Jesus no nosso coração. Então vamos orar, vamos falar com Deus e que essa escola bíblica dominical, mesmo rapidamente, mesmo só um monólogo, não podendo ter as suas conversas, o seu debate, as suas críticas, as suas dúvidas, mas por enquanto a gente vai estar caminhando assim. Que Deus te abençoe, tenha um bom almoço e fique na paz do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos e te bendizemos, teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração, nos dê um dia abençoado, nos prepare para o culto à noite. Fala ao nosso coração, nos abençoe, supre as nossas necessidades, cura nossas dores, sara-nos e que possamos, ó Pai, sempre estar fazendo a Tua vontade, aprendendo através da Tua palavra, que é boa, que é santa, que é pura e que fortalece a nossa vida. Nos ilumine, nos abençoe a cada dia. Ser com cada um daqueles que estão nos ouvindo, os abençoe e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos num domingo festivo. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Nós que não temos mais o pai terreno, que nosso pai já está na glória, não somos órfãos, porque o Senhor Jesus, ele nos adotou. Hoje eu quero declamar para vocês um poema lindíssimo que tem o título Pai, que amor é este? De uma poetisa que se chama Norma Penido. Pai, que amor é este que sentes por mim? Qual é o segredo para amar tanto assim? Tento entender esse amor e não acho jeito. Insisto em explicá-lo, mas não sei direito. Pois o teu amor é tão complexo, é diferente. É o amor que não se explica, apenas se sente. Pai, que amor é este? Conta-me com carinho sobre este amor que nunca me deixa sozinho. Que nos desalentos e nas aflições desta vida venha ao meu encontro com a mão estendida. Que na hora mais difícil, na minha indecisão, como uma bússola, posso sentir teu amor apontando o caminho que me faz vencedor. E quando estou só, à procura de um amigo, nos teus braços encontro o meu abrigo. E na tua sabedoria, a palavra mais certa, onde eu posso ver uma porta sempre aberta. E com segurança eu posso por ela entrar. Pai, que amor é este? Conta-me, paizinho querido. Fala deste amor que às vezes chora escondido. Que mesmo à distância parece estar presente e me torna especial no meio de tanta gente. Pai, que amor é este? Eu só poderei entendê-lo olhando para o Calvário, para o amor modelo, onde por amor Cristo se deu pela humanidade. Ali eu encontro a explicação e a verdade. O teu amor é uma fagulha do amor de Cristo. É Ele que acende dentro de ti e de mim a chama do amor que jamais terá fim. Que Deus abençoe todos os pais, que Deus nos abençoe
por termos a honra de termos pais maravilhosos conosco, ou se já tivemos a honra de ter sido filha deles e de termos aprendido tanto com eles. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais. Obrigada, Senhor, pelo estudo da Tua palavra que tivemos nesta manhã. Que ela fique gravada em nossos corações, que nós possamos praticá-la, Senhor, em cada minuto, em cada momento desta semana que se inicia. Que nós sempre estejamos prontos a ouvir, aprender e praticar os Teus ensinamentos, Senhor. Ensina-nos a orar como Tu ensinaste aos Teus apóstolos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenham uma boa tarde até a noite na hora do culto. Amém.